Nome de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso Deus guardador, se em ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Primeiramente, gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Ayrton Bessa da Silva, mais conhecido como Artigos aqui no Mons. Tenho 19 anos. Estou nesse grupo de oração. Em agosto vai fazer 5 anos. Enquanto os meus irmãos estavam orando por mim, Deus dava graça de eu me lembrar algumas coisas que eu já passei aqui nesse grupo de oração. Passei tantos momentos bons, tantos momentos de sofrimento. Passei tantas coisas. Deus me fazia lembrar que foi o Rafael que me chamou para vir nesse grupo de oração dia 10 de agosto de 2009. Eu lembro que eu entrei e que estava um monte de gente reunida aqui nesse palanque aqui. O grupo de oração era lá em cima. Tinha um monte de gente reunida nesse palanque. Eu estava perdido, não sabia onde eu estava, morrendo de vergonha, um cara tímido. Se vocês me conhecessem antes, Nossa Senhora, eu era muito tímido, muito mesmo, ainda sou um pouco. Mas eu lembro que quando eu entrei aqui, tinha um monte de gente no palanque pedindo para me escrever meu nome. Não sei porquê pediram, mas eu fui escrever meu nome. E participei de um grupo de oração. Não foi um retiro, não foi um encontro. Foi um simples grupo de oração em que eu conhecia Deus. Um menino que não tinha primeira Eucaristia, era batizado, não tinha primeira Eucaristia, não tinha crisma, não ia para a missa todo domingo. Quando ia, ficava na barraquinha de pipoca, conversando. E a partir daquele dia 10 de agosto, Deus transformou meu coração de uma forma que eu senti um anseio muito grande de anunciar a palavra dele. Vocês podem falar, anunciar, né? Tem a ver com um pregador, né? Ele quer ser pregador. Mas muitos aqui não sabem, meu primeiro ministério foi o ministério de música. Cheguei, eu lembro de um dia, na casa do Leandro, baterista, a gente foi na casa dele. Lá ia ter um ensaio, os meninos todos estavam reunidos. Aí eu não lembro se foi o Felipe ou se foi o André que perguntou pra mim: e você sabe cantar? Não. Você sabe? Foi o Leandro? Então o Leandro perguntou: sim, você sabe cantar? Eu falei: não. Sabe tocar algum instrumento? Não também. Aí eu acho que o Leandro deve ter imaginado assim: o que esse moleque vai fazer aqui? Não sabe cantar, não sabe tocar um instrumento, não sabe nada. Mas aí, para vocês verem, os irmãos foram tão bons comigo que eles falaram: não, irmão, seu ministério não é aqui. Eles falaram que eu ia ser operador de mesa de som. Olha só, eles arrumaram um cargo para mim ser operador de mesa de som. Mas eu creio que foi de Deus eu ter ido primeiro para o ministério de música, porque foi um ministério onde eu cresci muito. Eu lembro dos nossos ensaios. Após um tempo eu comecei a tocar percussão, comecei a tocar chocalho, a tocar meia-lua, a tocar, como que é o nome, né? Clava, até cheguei a quebrar a clava, pessoal. Então, fechava o olho e tocava mesmo. Oi? Então, até o Padre Lecão, que num retiro que teve aqui na paróquia, foi me zoou falou que esse moleque fica tocando pauzinho, não sei lá. Mas
Eu louvo a Deus por Ele ter dado a graça de eu ter entrado primeiro no ministério de música, porque foi um ministério onde eu me enraizei. Muitas vezes a pessoa começa a fazer perseverança, termina a perseverança e vai servir, e muitas vezes acaba vendo que não é o chamado para em algum ministério, e acaba saindo da caminhada. Meu ministério, não sei, eu também sinto chamado muito forte para a música. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei onde que Deus quer me levar. Mas eu também sinto chamado na música, mas eu também, em primeiro lugar, Deus me deu o chamado de anunciar a palavra dele através da pregação. E hoje eu estou aqui para anunciar a palavra para vocês. Este homem pecador, este homem fraco, que caiu muitas vezes, que falhou tantas vezes, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que eu tenho que pagar a dívida que eu tenho com Deus. Um dia, Jesus deu a vida dele por mim na cruz, por mim e por você, e o mínimo que eu posso fazer por ele é anunciar a palavra dele e fazer com que as pessoas busquem ele. E aos trancos e barrancos, né, a gente vai anunciando, a gente vai aprendendo, vai buscando. E desde já gostaria de fazer uma pergunta para você. Onde tem estado a sua confiança? Onde você tem colocado a sua confiança, assim como Neném dizia na oração? Você tem colocado em Deus? Tem colocado nas pessoas? Tem colocado no dinheiro, em outra coisa? Onde você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua vida? Aonde você tem se entregado inteiramente? Hoje em dia a gente vê, né, no mundo afora, tantas pessoas que não buscam mais a Deus, e cada dia mais que passa, o mundo tem falado muito na cabeça das pessoas, as pessoas têm deixado de buscar a Deus, as pessoas têm deixado de confiar em Deus. É a TV que fala muito, é a internet. São tantas coisas que fazem as pessoas se afastarem de Deus. São tantas coisas que fazem as pessoas não confiarem mais em Deus. Mas, meu querido, minha querida, eu queria dizer para você nessa tarde que se você está aqui nesse grupo de oração no dia de hoje, não é por acaso. É um passo que você está dando para estar mais na presença de Deus. É um passo que você está dando de confiar mais em Deus, de esperar mais em Deus. Toda a sua busca não é em vão. Toda a sua perseverança não é em vão. E desde já eu gostaria de convidar você que trouxe a Bíblia a abrir comigo no livro de Gênesis, no capítulo 22. Na Bíblia de Maria, página 67. Amém? Gênesis, capítulo 22, versículo 9. Amém? Bíblia de Maria, 67. Amém? A palavra de Deus veio dizer assim: quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão,
Abraão, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o menino, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido você a beijar a sua palavra. Louvado seja Deus. Meu querido, minha querida, essa palavra vem dizer para nós sobre Abraão e Isaac. Para aqueles que não sabem, Isaac era o filho da promessa. Abraão tinha por volta de 100 anos e sua mulher Sara tinha por volta de 90 anos. Quando Deus disse a Abraão que a sua descendência seria grande, e Abraão disse: mas como, Senhor, que a minha descendência vai ser grande, sendo que eu não tenho filho nenhum? E Abraão tinha 100 anos. Hoje em dia, se a gente for pensar, é mais ou menos impossível uma pessoa de 100 anos ter um filho. E Abraão confiou em Deus, esperou em Deus. Sara, sua mulher, desacreditou, mas Deus mostrou que ele era poderoso. E Abraão teve seu filho Isaac. Porém Deus um dia disse a Abraão: Abraão, pega teu filho Isaac e vai até o Monte Moriá e oferece teu filho em holocausto. Agora imagina, você tem um filho, seu único filho, e Deus pede para você oferecer esse filho em holocausto, para você levar esse filho a algum lugar e lá, como se fosse matar o seu filho, imolar o seu filho. Antigamente eles tinham a tradição de imolar cordeiros, e Deus pediu para que Abraão fosse imolar o seu filho. Eu imagino como se Abraão tivesse sofrido uma dor, um impacto muito grande naquela hora, como se Abraão ficasse pensando: mas é meu único filho, é aquele que o Senhor disse que ia ser o meu descendente, aquele que o Senhor disse que ia ser aquele que ia fazer com que a minha posteridade fosse grande, fazer com que a minha descendência fosse grande. Mas Abraão confiou em Deus. Abraão era um homem obediente a Deus. Abraão era um homem reto, um homem justo. Era um homem que buscava Deus. Era um homem que não duvidava o que Deus falava. E Abraão foi e levou o seu filho para o Monte Moriá, junto com 2 servos e um jumento. E chegando lá, Abraão falou para os 2 servos esperarem: esperem aí, que eu vou subir. E Abraão subiu junto com Isaac. E Isaac falou: mas pai, o que a gente vai imolar? O que a gente vai oferecer em holocausto? E Abraão não disse nada. Simplesmente amarrou o seu filho, assim como diz a palavra, e colocou o seu filho para ser sacrificado. Meu querido, imagina só o sofrimento de Abraão naquela hora. Imagina só a dor de Abraão naquela hora. O que devia passar na cabeça dele, o que devia passar. Porque ele estava pensando: meu único filho, mas eu não vou ser desobediente a Deus. E Abraão estava prestes a apunhalar o seu filho quando o anjo, assim como diz a palavra, chamou Abraão e disse para Abraão não fazer isso. E logo Abraão olhou para o outro lado e havia um cordeiro que estava com os chifres enroscados nos arbustos. E Abraão foi e imolou o cordeiro no lugar de seu filho. Por que Deus poupou a vida de Isaac?
Por que Deus poupou a vida de Isaac? Porque Abraão confiou nele. Abraão foi obediente à voz dele. Abraão não duvidou. Abraão não foi para outro lado. Abraão, ele não fez outra coisa. Ele obedeceu à voz do Senhor. Ele disse: Senhor, eu vou cumprir os teus preceitos. Se o Senhor tinha mandado, ele vai cumprir. Se o Senhor tinha mandado, ele vai realizar. Ele não duvidou. Ele não se perguntou nada. Ele foi cumprir o que Deus havia dito para ele. Meu querido, convido você a pensar comigo agora, a refletir comigo nesse instante. Se você tivesse um filho e Deus pedisse para você oferecer o seu filho, se hoje em dia fosse que nem aquela época em que ofereciam holocaustos, se Deus pedisse para você oferecer o seu filho, você teria fé suficiente para oferecer? Você seria obediente o suficiente, teria confiança em Deus para oferecer o seu filho? O porquê que Deus provou Abraão? Por que Deus provou a confiança de Abraão? Irmão, pega comigo a palavra na Epístola de São Tiago, capítulo 5. Na Bíblia da Maria, página 1542. Amém? Bíblia da Maria, página 1542. São Tiago, capítulo 5, versículo 7. Amém? Qual que é o título? Espera da vinda do Senhor. Eu não sei se outra Bíblia, se na SNBB está outro título, mas na Ave Maria diz: espera da vinda do Senhor. Meu querido, minha querida, nesta tarde, o que Deus vai falar no nosso coração, o que Deus vai mostrar para nós, é que a volta dele está perto, que a volta dele não vai demorar muito. E assim diz a palavra: tende, pois, paciência, irmãos, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vê que o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Vamos ler de novo. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque
compassivo. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido você a beijar a palavra novamente. Meu querido, minha querida, o porquê da gente ter confiança em Deus, o porquê da gente confiar em Deus, o porquê da gente ser obediente assim como Abraão foi, o porquê da gente confiar em Deus, o porquê da gente seguir a Deus como Abraão seguia. A vinda do Senhor está próxima. E se torna necessário que nós busquemos a Deus cada vez mais, que nós busquemos a Deus com cada vez mais ardor, com cada vez mais vontade. A palavra vem nos dizer: veja o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. O lavrador é aquele que prepara a terra, é aquele que coloca a semente, aquele que cuida da terra, talvez coloca adubo ou algum outro produto. O lavrador é aquele que planta e espera a chuva do Senhor, assim como diz a palavra. Hoje nós temos que ser que nem esse lavrador. Temos que plantar aqui nessa terra. Nós temos que plantar com as nossas atitudes. Nós temos que plantar com o nosso jeito de ser. Todas as nossas atitudes são como sementes. E o Senhor, se nós plantarmos bem, se nós cuidarmos da terra bem, se nós fazermos o certo, o Senhor vai derramar chuva sobre nós. Se nós cuidarmos bem da terra, se nós plantarmos bem, se nós cuidarmos das nossas plantações, o Senhor vai mandar chuva sobre nós. Ou seja, se nós agirmos bem, se nós somos bons de coração, se nós buscarmos a Deus, se nós agirmos com o coração humilde, se nós confiarmos em Deus, o Senhor vai dar graça das bênçãos dele serem derramadas sobre a nossa vida. Meu querido, mas pensando bem, em algumas plantas, em volta delas, tem alguns matinhos que não fazem bem para ela, não é? As ervas daninhas, muitas vezes que matam as plantas, muitas vezes que não fazem com que a planta seja boa. As ervas daninhas de hoje em dia são aquelas amizades que não levam a gente para perto de Deus. As ervas daninhas de hoje são as drogas, as bebidas, a televisão. O que o mundo tem influenciado hoje as pessoas, o que a gente tem visto ultimamente, beijo gay, agora famílias sendo destruídas por pessoas que vão ficar com pessoas do mesmo sexo. Eu não tenho nada contra eles, não sou homofóbico, mas eu acredito no princípio que a minha igreja diz. Eu acredito no que o meu Deus diz, que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Hoje em dia, o que a televisão tem influenciado a gente, o que as nossas amizades têm influenciado a gente. Meu querido, minha querida, muitas vezes as amizades, as pessoas dizem, as amizades que levam a gente, não são as amizades.
Somos nós mesmos que vamos por nossa conta própria. O que Deus nos chama nessa tarde, o que Deus quer nessa tarde, é que nós arranquemos de perto de nós toda a erva daninha que está à nossa volta, todo tipo de planta, todo tipo de mal que não quer o nosso bem, ou às vezes, que nem diz a palavra, é lobo na pele de cordeiro. Às vezes um amigo vai e te chama para ir a algum lugar, mas na verdade ele te chama porque ele está interessado. Às vezes alguém chega perto de você, se aproxima de você, não porque ele quer ser seu amigo, mas porque ele quer ser interessado. Ele é interessado. Enquanto muitas vezes as pessoas não buscam mais a Deus, Deus que derrama as bênçãos dele, Deus que está do nosso lado, Deus que não deixa sozinho, Deus que não é um Deus interesseiro, Deus que nunca nos abandona. Muitas vezes nós não vamos até a missa, muitas vezes eu já fui no sacrário e estava vazio. Quantas vezes nós temos um amigo como Deus, em que nós podemos recorrer? Quantas vezes nós temos alguém como Deus, para a gente poder estar junto, só que a gente não vai até Ele? Meu querido e minha querida, eu quero que você entenda nessa tarde que Jesus está voltando, que a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei se você já assistiu a profecia de Fátima. Tem um vídeo no YouTube, depois, se vocês puderem ver a profecia de Fátima, que dizia que tem alguns acontecimentos que já aconteceram, tem alguns que estão acontecendo. Todas essas coisas nos diz que Jesus está prestes a voltar. E o que nós temos feito para a vinda de Jesus? Nós temos aguardado a vinda de Jesus. O que nós temos feito para quando Jesus voltar, para nós sermos abençoados de irmos com Ele até o paraíso, até o céu? Quem aqui deseja ir para o céu? Levanta a mão. Todos, né? Só que a palavra vem dizer que Deus é o juiz. E o juiz, Ele não julga só pelas coisas boas, mas Ele também julga pelas coisas ruins. Uma vez, eu já falei isso em uma pregação e Deus veio me lembrar. Uma vez eu vi um vídeo em que dizia assim: vamos supor que eu tenho a minha mãe e vem um ladrão e mata minha mãe. E aí eles pegam esse ladrão, e esse ladrão ele vai ser julgado no tribunal. E o ladrão chega assim e diz para o juiz: mas senhor juiz, a minha vida toda eu fiz coisas boas, por que o senhor vai me julgar agora pelo que eu fiz de errado? E o juiz vai e absolve ele, por ele ter feito toda a sua vida coisas boas, e no final, vamos supor, ele ter matado a minha mãe. O juiz vai e absolve ele. Ele é um juiz bom ou um juiz mau? Um juiz mau, né? Por quê? Porque um erro não vale por todas as coisas boas. O que ele fez? Ele matou uma pessoa, e isso não justifica. Todas as coisas boas que ele fez não justificam o que ele fez. Deus, Ele é um juiz bom. Ele vai julgar a gente pelas coisas boas que nós fazemos e pelas coisas ruins também. Se nós formos merecedores de ir para o céu, nós vamos para o céu. Se nós formos merecedores de ir para outro lugar, nós vamos para esse lugar. Porque Deus, Ele é um juiz justo. Porque Deus, Ele julga a gente pelos nossos